Bem, as eleições de Israel estão a apenas 3 meses de distância. E devido à incerteza em torno de guerra ou não com o Irã, Israel está tomando as devidas precauções e se preparando para um dia de eleição que pode acontecer sob fogo de mísseis. Como divulgado primeiro no canal em hebraico da I24 News, o Comitê Central de Eleições cria regras de emergência para suspender a votação durante alertas de foguetes e filmar o encerramento, e lacrar cédulas e materiais de votação até que a votação possa ser retomada com segurança. Procedimentos semelhantes estão sendo preparados para contagens de votos interrompidas, visando garantir a integridade dos resultados. Embora ainda não aprovados, espera-se que os protocolos estejam em vigor antes das eleições em Israel, em 27 de outubro. Vamos conversar aqui no estúdio com Yaakov Lapin e Owen Altman. Owen, eleições vão acontecer, com ou sem guerra? Com esses protocolos, como isso pode dificultar um dia eleitoral que já se mostra tão tenso? Nicole, a reportagem para nosso canal Irmão em Hebraico foca em 2 áreas: os soldados na linha de frente e como votam. A ideia é que usem suas placas de identificação militar para votar. E a segunda questão é sobre os alertas de foguetes. Como isso poderia ser tratado em um país, e nós vamos falar sobre isso, a única forma de votar é presencialmente na sessão eleitoral. Mas como proceder em caso de alerta de foguete? Protocolos estão em desenvolvimento. O foco, Nicole, é o que vemos em nossas telas. As eleições em Israel são simples e de baixa tecnologia. Basta colocar um papel em um envelope e este em uma caixa, como nas eleições de Grêmio Estudantil da nossa infância. Foi preciso deixar alguém guardando os votos contra adulteração enquanto todos corriam para um abrigo. O protocolo ainda está sendo criado. Aliás, Nicole, de um lado, não houve eleição para o Knesset desde 7 de outubro. Mas ocorreram eleições municipais nos meses seguintes. Portanto, existe um precedente sobre como lidar com essas situações. E tão pouco tecnológico. Você mencionou que todos precisam estar aqui pessoalmente. Como americana, não poder votar enquanto estou no exterior, pessoas estão retornando ao país para votar mesmo sob ataque de mísseis e risco de fechamento do aeroporto. Por que o voto presencial é obrigatório em Israel? Os israelenses viajam ao exterior há décadas, como você disse, Nicole, mas agora há um incentivo extra para voltarem. Isso se complica ainda mais pela situação até em questões mundanas, mas tão relevante quanto o aumento dos preços das passagens e a dificuldade de encontrá-las. Há relatos na mídia israelense sobre preços disparando, mas Nicole, você está certa, com poucas exceções. Diplomatas, aqueles que estão a serviço do país ou de agências afiliadas no exterior, como a agência judaica, se você vive em uma comunidade judaica no exterior, esses emissários podem votar de onde servem, mas em geral, israelenses votam pessoalmente na sessão eleitoral no dia da eleição. Aqui, Israel está na minoria. Um estudo do Pew Research Center de 2020, relativamente recente, descobriu que 151 países tinham algum tipo de sistema para votação no exterior e apenas 56 não tinham, ou 55 não tinham. Então, o número de países que dizem que não se pode votar do exterior, Israel pode não estar nesse grupo por poucas exceções, mas faz parte da minoria. A tendência nos países democráticos é liberalizar. Canadá, Nova Zelândia e, mais recentemente, o Reino Unido, todos liberalizaram suas regras para quem vota no exterior. E mesmo países que têm restrições, eles dão às pessoas um longo período morando fora do país, como na Alemanha. 25 anos vivendo fora do país, até você perder o direito de votar. Na França e na Itália, Nicole, há distritos parlamentares específicos para quem mora fora do país. Nosso canal francês parceiro cobre toda a eleição parlamentar francesa. Faz um debate em estúdio entre os candidatos à vaga que representam os cidadãos franceses que vivem em Israel. Eles são bastante numerosos, predominam nesse distrito e isso faz parte da política francesa. Explica-se longamente que Israel está na minoria, mas quais são os argumentos? Os contrários dizem que só quem compartilha o fardo de estar aqui que suporta o peso das decisões tomadas aqui. Especialmente num país como Israel, com a situação de segurança, que eles deveriam ser os que tomam as decisões e votam. Por outro lado, Nicole, o principal argumento contrário é que muitos israelenses no exterior pagam impostos. Então, como pode ser que eles não possam votar, mas ainda assim tenham que pagar impostos? E em um relatório do Instituto da Democracia de Israel, as palavras aparecem entre parênteses em inglês. No taxation without representation. A proposta deles, Nicole, era permitir que israelenses votassem do exterior se estivessem fora por até 3 anos, sendo ainda mais restritiva que a maioria dos países. Permitir que israelenses no exterior votem já seria um avanço, mas é uma questão polêmica e sem avanços na política israelense. No médio prazo, análise ou qualquer mudança. interessante e profunda. Owen, explique o que estamos vendo e por que é importante os israelenses estarem aqui fisicamente no dia da eleição. Yaakov, Israel adota protocolos e se prepara caso a eleição ocorra sob ataque de foguetes. Além disso, autoridades alertam para possível interferência estrangeira no processo eleitoral.
Como o país está lidando com essas ameaças? Bem, isso exige preparativos de cibersegurança. Exige que um monte de órgãos do governo trabalhem juntos, incluindo, aliás, o Shin Bet, que tem responsabilidades cibernéticas, e também existe um Centro Nacional de Cibersegurança. E o objetivo deles é impedir potências estrangeiras hostis, e já houve, você sabe, alertas sobre isso, de interferirem nos resultados das eleições. Como conseguem isso? Não é por manipular as máquinas, pois, como disse, são sistemas de votação de baixa tecnologia. Isso é uma vantagem, pois lhes dá uma imunidade que os sistemas informatizados de votação não têm. O que precisam observar são tentativas de influenciar o debate nacional, fake news e fazendas de bots. Essas ameaças não são novas, apenas estão mais avançadas. E você sabe, há tentativas constantes de potências estrangeiras de envenenar o diálogo nacional aqui, aumentar a polarização, fazer os israelenses perderem a confiança em suas instituições democráticas. Isso também ocorre nos Estados Unidos. Não é só aqui, mas o que está em jogo aqui é muito, muito grande. Então vai haver um esforço consciente para manter essas forças destrutivas de fora. Eu acho que elas devem ser identificadas, expostas e publicamente condenadas, porque não basta apenas prevenir. Esses países devem ser expostos por seus atos vis e desprezíveis.